Bonjour! Je vais créer un livret pour mon meilleur ami. Calma, pessoal, esta não será uma aula de francês. Esta foi a frase histórica e comprometedora da promessa que teve como resultado não somente um amigo, mas em milhões de amigos. E foi através de um livro, traduzido para mais de 220 idiomas e dialetos, e com mais de 140 milhões de cópias publicadas. Obra-prima da literatura mundial, um verdadeiro best-seller. A tradução da histórica frase é: Bom dia, vou escrever um livro para o meu melhor amigo. Depois da Bíblia, é ainda um dos livros mais lidos no mundo. Eu mesmo li e reli várias vezes, e em cada uma delas descobria novos ensinamentos para uma vida mais saudável. Então surgiu a ideia e o desafio de compartilhar os ensinamentos com os meus amigos também. Empolgado, estudei e pesquisei a fundo, dias e noites em claro, dedicados com muito amor a este resumo riquíssimo em detalhes curiosos e úteis para todos. Ao final, sentimento de vitória, alegria, satisfação e prazer enorme em dividir com meus amigos as dicas e ensinamentos desta obra grandiosa. A fim de facilitar a compreensão e assimilação do rico conteúdo, deixando-o mais livre, leve e solto, gravei com os principais ensinamentos, para que ninguém perca um só detalhe. Agora, relaxe, ouçam com atenção, reflitam, curtam para valer, divirtam-se. O autor da frase histórica é do francês Antoine de Saint-Exupéry. Nascido em 1900 na cidade de Lyon, sua atividade principal era como aviador. Pilotava aviões de reconhecimento durante a Segunda Guerra Mundial. O livro que escreveu ainda é considerado uma obra-prima da literatura mundial. Foi escrita em abril de 1943 e tem como título O Pequeno Príncipe. A história já começa com um fato curioso. O autor do livro nunca chegou a vê-lo publicado, pois faleceu um ano depois, em 1944, durante uma missão aérea no Oceano Atlântico. Os destroços do avião foram encontrados no mar somente em 1998, mais de 50 anos depois do acidente, na costa da Marsella, na França. Acredita-se que era dele, pois encontraram nos destroços uma pulseira que ele usava e tinha gravado o seu nome. Mas, no final desta história, revelarei um fato curiosíssimo, uma verdadeira premonição. É de arrepiar. O livro, após várias publicações, tornou-se best-seller, um dos livros mais lidos de todos os tempos. Independente se é fábula ou parábola, pouco importa, é uma obra de arte. Traduzida para cerca de 220 idiomas e dialetos, impressas mais de 140 milhões de cópias, lido por todas as faixas etárias, de crianças a adultos, largamente usado em cursos por empresas, fruto dos ensinamentos da vida pessoal e profissional, que revela com extrema sabedoria, usando personagens variados, humanos, animais, plantas, universo, representando metáforas da vida e seus estereótipos. A exploração filosófica é demonstrada através da linguagem ingênua de uma criança, mas com profundo entendimento do adulto, diferente se comparado aos dias atuais, no qual se passam desapercebidos momentos importantíssimos para a tão cobiçada busca de respostas para a felicidade. Dentre as inúmeras curiosidades do livro, uma delas é que muitas das ilustrações deste início de história são rascunhos em preto e branco e aquarela feitas pelo próprio autor enquanto escrevia o livro.
As demais, no decorrer dos anos, foram se atualizando e criadas novas à medida que o livro era reeditado. De forma equivocada, foi considerado um livro infantil, mas é proposital, em razão da simplicidade da narrativa. Ao longo da história, o livro abrange diversas passagens e ensinamentos para todos, crianças e adultos. Abrange com exemplos de extrema sabedoria, reflexões, tópicos filosóficos e poéticos profundos do significado da vida, do amor, da amizade, da solidão, do trabalho, do poder, da liberdade, do vício, da vaidade, do ostracismo e da verdadeira sabedoria. O personagem principal é representado por nós mesmos, isso mesmo, inclusive você que está lendo, com a curiosidade e ingenuidade própria de uma criança que todos fomos um dia, mas infelizmente, alguns esqueceram que já passaram por essa fase tão pura da vida. Apenas uma dica útil para a sua tomada de decisão entre continuar a história ou não. Nosso maior patrimônio é o conhecimento. É a sua riqueza eterna e intocável. Lembre-se disso. E aí, decidido a continuar? Parabéns, você ficará surpreso com cada detalhe a seguir. Uma outra coisa curiosa e interessante a destacar nesta saga histórica e filosófica. O Pequeno Príncipe nunca descansa. E, como qualquer outra criança, só se sente satisfeito depois que suas dúvidas e perguntas são respondidas. Ao questionar os porquês das coisas, não aceita como resposta o porque sim. Não deixa nada para depois, não procrastina. Quer na hora, exatamente como uma criança. Ele quer compreender as coisas para viver melhor e intensamente a vida, com sabedoria, e não apenas para sobreviver. Os personagens secundários representam aspectos, particularidades e segredos que existem dentro de nós e que a missão do Pequeno Príncipe é colocá-los para fora, um a um, e ter a coragem de decifrá-los, para entendermos melhor a nós mesmos e uns aos outros na sociedade. A ideia é atingirmos o que temos de mais elevado, a alma. Somente assim resgataremos e tomaremos consciência do nosso lado mais humano. Tudo isso inteligentemente ilustrado por simbologias lúdicas de fácil visualização e compreensão. Nesta apresentação imperdível e inédita, vocês terão a oportunidade de decifrar de onde vieram expressões consagradas que se tornaram populares, como: você é o único e eterno responsável por aquilo que cativas. O essencial é invisível aos olhos. Só o amor supera as diferenças. O abismo que existe entre o ser e o parecer. Não basta parecer, tem de ser. Virtude é questão de prática. E por aí vão mais expressões. Todos apostos e curiosos, abram o coração e as mentes para o conhecimento e sabedoria. Prestem atenção neste começo da história. Ao final saberás por quê. A história inicia com o piloto do avião tendo de fazer um pouso de emergência em pleno deserto. Ao final da aterrissagem forçada, ele sobrevive, mas cansado, adormece na areia. E dormindo, tem um sonho. E no sonho, aparece uma criança vestida de príncipe, que logo lhe faz um pedido curioso. Moço, me desenha um carneiro? Mesmo intrigado com o pedido da criança, desenhou um carneiro. O menino olhou o desenho do piloto e disse: não, esse carneiro está doente, desenhe outro. Mostrou o próximo e novamente o menino falou: também não,
esse está muito velho. O piloto rabiscou outro desenho e, mais uma vez, ouviu do Pequeno Príncipe: nossa, esse tem chifre, isso é um bode e não um carneiro. Finalmente, o aviador resolveu ser radical e desenhou uma caixa cheia de furos. E o príncipezinho falou todo contente: isso mesmo que eu queria, ter um carneirinho protegido. Em seguida, o aviador também resolveu pedir que o menino fizesse um desenho qualquer. O príncipezinho, com a ingenuidade própria de uma criança, fez um desenho, mas antes alertou o piloto: vou lhe mostrar, mas prometa que não terás medo do meu desenho, ok? Mostrou e perguntou ao piloto: o que é isso? Julgando-se profundo conhecedor das coisas, o piloto responde com o raciocínio lógico de uma pessoa adulta: por que eu teria medo de um chapéu? Indignado com a resposta do aviador, o príncipezinho retrucou: nada disso. Não é um chapéu, é um elefante que foi engolido por uma jiboia. Vendo a expressão do piloto, o príncipezinho se viu obrigado a mostrar os detalhes ocultos do desenho, ou seja, as nuances interiores e ocultas que as pessoas adultas não conseguem ver. Esta é a primeira lição e prova de que, à medida que a idade avança e não nos atualizamos, passamos a enxergar no automático, deixando de observar o que tem por dentro das coisas, para ter um olhar mais profundo e observador. Este é o início de uma grande amizade entre o aviador, uma pessoa adulta, com o Pequeno Príncipe, uma criança. A seguir, será de uma viagem recheada de surpresas, aventuras, diálogos, ensinamentos e reflexões sobre coisas estranhas, mas importantes, que nos cercam no dia a dia e que nos passam desapercebidas. Os gregos, na sua sábia cultura, tratavam isso quando citavam a deusa Afrodite de ouro, que representava a juventude interna do ser humano, que está sempre com energia e disposta a aprender, explorar os aspectos intrínsecos da vida que nos cercam dia após dia. Segundo o poeta grego Minervo, uma das temáticas mais frequentes da poesia grega é a dos horrores da velhice, que nos afasta dos prazeres, sobretudo da participação no mundo de Eros e de tudo que ele representa. Uma cultura que nem sempre postulou a existência de um pós-vida, pois envelhecer era pior do que a própria morte. Na conversa com o piloto, o príncipezinho revela que veio de um asteroide chamado B612. A forma com que falou, dando ênfase com uma letra maiúscula e números grandiosos, é proposital, pois as pessoas grandes, os adultos, para se interessar e acreditar em algo precisam de referências exageradas, pois só assim dão valor para as coisas. Vamos citar um exemplo comum nos dias de hoje. Ao contar para alguém que você tem um novo amigo, as perguntas não serão em torno do que ele é. Isto é, seu hobby, qual sua planta preferida, qual a sua voz, qual o filme que gostou, qual o último livro que leu. Mas a curiosidade será do que ele tem, ou seja, representado por números, do tipo: qual o tamanho da casa, quantos empregados, quantos carros tem na garagem, quanto ganha de salário e por aí vai. Sendo mais claro, os adultos imaginam a beleza da casa do amigo se você falar o preço, diferentemente se falar das coisas que a fazem um ambiente saudável e gostoso de se viver, como, por exemplo, a vista da janela para o nascer do sol, o canto dos pássaros pela manhã, as cores das flores do jardim, a brisa suave do entardecer, o cheiro do orvalho ao amanhecer e por aí vai. Pessoas grandes precisam de referências concretas e de números grandes.
O Pequeno Príncipe continua contando sobre o seu planeta, o asteroide B612. Fala que lá existem sementes invisíveis no solo, nunca sabendo se é de uma flor ou de um baobá. Mas, mesmo sem saber o que vai germinar, todos os dias ele tem de ir para lá e cuidar delas, pois é curioso e quer saber o que vai crescer ali. Se for baobá, que é uma árvore gigante, suas raízes poderão rachar o seu planeta e destruí-lo. Esta simbologia é muito significativa, pois baobás representam nos humanos os traumas e os problemas, como a vaidade e a preguiça que existem dentro de nós. E que, se as ignorarmos e não nos dermos conta da sua existência e controlá-las, tomam conta de nós como se fosse normal e natural. E aí vai uma dica do príncipezinho. Tudo é questão de disciplina, ou seja, após descobrir o que surgirá, cultive e dedique-se apenas ao que há de mais útil, benéfico, virtuoso e humano. Uma frase do filósofo grego Aristóteles esclarece: a virtude é questão de prática. Mas tem também a outra semente germinando no seu planeta. Tomara que seja uma flor. Mas se for uma flor, será frágil, vaidosa e de difícil lidar e dará muito trabalho. Pois toda flor é delicada. Terá de ser protegida por causa do vento, da poeira, do calor, do frio, dos insetos, e isto o fará ter muita atenção e cuidado com ela. Finalmente, após uma das sementes germinou. Era uma flor. Ele a batizou de Rosa. Após um breve convívio com a Rosa, o Pequeno Príncipe resolve se despedir dela, pois decidiu partir para explorar outros planetas. Na despedida, há um diálogo muito interessante e intrigante entre o menino e a Rosa sobre a convivência deles até o momento. E são nos momentos de despedida que se descobre muita coisa. Viu-se na necessidade de provar que a amava e, para protegê-la na sua ausência, ele leva uma redoma de vidro para cobri-la. E para seu espanto, no que a Rosa vê o objeto de vidro, imediatamente responde: eu não preciso disso. Tenho de que receber as lagartas para que eu conheça a beleza das borboletas. Tenho de suportar o vento para usufruir do seu frescor, como também sentir o frio e o calor para saber das diferenças. Há outro ensinamento popular, também com referência específica à rosa. Quem gosta da rosa tem de suportar os espinhos. É preciso enfrentar o desconhecido e seus desafios com resiliência e esforço, para que as coisas cresçam saudáveis, com proteção natural e com energia. A Rosa também confessa que amava o príncipezinho, mas não sabia se expressar tão bem. O príncipezinho ouve tudo com respeito, reflete e em seguida parte em viagem, disposto a compreender um pouco mais sobre a vida, já baseada nos primeiros ensinamentos que a flor deixou para ele. Algumas pessoas vivem a vida na condição e ilusão da lei do menor esforço, no conformismo, na zona de conforto. Mas o Pequeno Príncipe, ao invés disso, resolveu partir para o desconhecido. Mesmo assim, o príncipezinho decidiu visitar 7 planetas diferentes. Curiosamente, o número 7 foi o escolhido, pois na filosofia é simbólico e sagrado. Representa historicamente os 7 dias da semana, os 7 pecados capitais, os 7 dias de cada fase da lua, as 7 notas musicais, as 7 cores do arco-íris, os 7 anos cíclicos de renovação e transformação da vida e
Segundo o matemático Pitágoras, o 7 é um número perfeito. O primeiro planeta a chegar é onde habita um rei. Monarca absoluto, vive sozinho. É meio estranho, mas com ensinamentos valiosos. O rei queria entender a natureza das pessoas e até onde ele poderia exigir delas. É daqui que tiramos uma reflexão. Só se pode exigir de cada um aquilo que ele pode dar, nada mais. Segundo o conceito de justiça de Platão, dê a cada um conforme sua natureza. As maiores decepções geralmente vêm das nossas expectativas de esperar ou acreditar que os outros se comportem ou ajam como nós agiríamos em determinadas situações. O resultado é que acabamos levando aqueles que nos amam ao limite, impondo a eles os nossos sonhos e a nossa maneira de ver e viver a vida. O amor deve ser incondicional e nunca representar um peso para quem o recebe. Vemos os defeitos dos outros, menos em nós. É mais cômodo e fácil julgar os outros do que a nós mesmos. Aquele que consegue julgar a si mesmo é um sábio, é corajoso, progride. Diz o psicólogo Jung. O defeito que vemos nos outros, em verdade, é o que temos dentro de nós mesmos. Mas vendo nos outros, nos conforta. Uma das frases mais famosas desse ensinamento é: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Satisfeito com os ensinamentos até agora, parte em viagem para o segundo planeta e lá encontra um vaidoso. O curioso é que essa pessoa só quer ouvir elogios e ser aplaudida pelos seus atos o tempo todo. A palavra vaidade vem do latim vanitas, que significa vazio. Então, como é vazio, coloca uma máscara para disfarçar e reforçar a guerra interna entre o ser e o parecer, ou seja, o que realmente é do que falsamente parece ou procura ser. Na falta de um ser humano sem profundidade, ele precisa parecer algo, nem que seja por fora. A vaidade desperta muita competição, às vezes desnecessária, tentando sempre provar que um é melhor que o outro, promovendo aspectos completamente artificiais e superficiais, sem conteúdo e sem naturalidade. Isso, com o tempo, só afasta de outras pessoas. Comparar uma pessoa com outra pessoa é algo muito complexo, pois cada um, é único, completamente diferente do outro em tudo. Somos diferentes e exclusivos em forma, pensamentos e atitudes. Em verdade, só poderíamos comparar nós a nós mesmos em relação a nós minutos atrás. Ou seja, como estou hoje em relação ao passado, quer seja ele recente ou não? Progredi? Regredi? Ou estou na mesma? Mais uma vez, contente com os ensinamentos, o príncipezinho viaja para o terceiro planeta. Chegando lá, depara-se com um bêbado. Indignado e com cuidado, pergunta ao homem: por que bebes? Para esquecer, responde o bêbado. O príncipezinho insiste: para esquecer o quê? Para esquecer a vergonha que tenho de beber, responde o bêbado. Dessa forma, este planeta representa o aspecto do vício, da fuga da realidade, de tentar esquecer os problemas, pois a bebida traz uma sensação de alívio e satisfação momentânea, mas camuflada e irreal. Isso vale para qualquer tipo de outra droga ilícita. O vício também engloba alguns jogos de azar,
que criam falsa sensação de vitória, fortuna ou sucesso e que, se não vem, a frustração é terrível, chegando a estados de fracasso, depressão e até suicídios. O príncipezinho chega à conclusão de que, se as pessoas não encontram prazer dentro de si mesma, procuram um vício, o que piora a situação. Ao ter coragem de autoanálise de forma sóbria, consciente e realista, descobre-se muito mais de como a vida deve ser vivida. O príncipezinho fica com dó e pena do bêbado, mas foi mais uma lição aprendida. O príncipezinho então parte em viagem para o quarto planeta. Ao chegar, avista uma pessoa agitada, típica figura de um homem de negócios. Uma pessoa muitíssimo séria e ocupada, que sequer percebe a chegada do príncipe e que estava contando as estrelas e não achava tempo para mais nada. E o que nos deparamos hoje em dia é com a frase recorrente deste tipo de pessoa, que sempre diz: "Não tenho tempo para mais nada." É uma afirmação que denota falsidade, pois quer passar a impressão de que é trabalhador e produtivo. Quem faz o tempo somos nós mesmos. Organize-se. Eleja o que é prioridade, o que é urgente e o que é importante. Só assim poderá atender a todos e a tudo, e com tempo suficiente. Não desperdice seu precioso tempo com coisas banais. Use-o para coisas úteis e dignas. O filósofo Sêneca, milênios atrás, profetiza sobre a brevidade do tempo. O tempo. Deus pede estrita conta do meu tempo. Forçoso é desse tempo já dar conta. Mas, como dar em tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo? Para ter minha conta feita a tempo, dado-me foi tempo e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero fazer conta e falta tempo. Vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis a vossa vida em passatempo. Cuidai, enquanto é tempo, em fazer conta. Mas, se os que contam com seu tempo fizessem desse tempo alguma conta, não chorariam sem conta ou não ter tempo. Ocupar o tempo com tarefas que nos trazem prazer é uma bênção. Tenha mais e mais flashes de prazer com o que fazes. Só você pode dar a dimensão do seu tempo. Ao contrário, se feitas sem amor, parecem levar uma eternidade. O príncipezinho aprendeu muito nesse planeta, mas é hora de partir. Assim chega ao quinto planeta. Ao chegar, depara-se com um acendedor de lampiões. Pessoa adulta, muito curiosa e reclamona. O menino, curioso, para entender melhor, faz vigília dia e noite vendo o homem acendendo e apagando lampiões. O homem queixa-se do trabalho que faz, pois queria estar fazendo outras coisas. Mas não pode, pois tem de cumprir a rotina todos os dias e noites. O príncipezinho ouve atentamente as lamentações, reflete e conclui: esse homem também é estranho, mas seu trabalho faz sentido. Dentre as pessoas que conheci nos planetas anteriores, ele foi o único, até agora, que não se ocupa apenas de si mesmo, como o rei, o vaidoso, o bêbado e o homem de negócios. O que o acendedor de lampiões faz tem importância e utilidade social para a comunidade. É um esforço para o coletivo, para outras pessoas, que sequer conhece-as. Um conceito indiano diz que isso se chama reta ação. Reta ação é uma ação sem interesse, sem egoísmo, sem exigir nada em troca.
Dentre as várias definições, reta ação é vibrar com amor em tudo que realiza. Aliás, meu pai não era filósofo, mas sempre dizia: quem gosta do que faz não precisa trabalhar. Hoje em dia, infelizmente, se faz comércio não só com produtos e serviços, mas com sentimentos. É comum ouvir: eu te ajudo, mas o que ganho em troca? No entanto, a verdadeira amizade não deveria ter nenhum outro objetivo a não ser a elevação do espírito. Amigo é para se viver as horas e não passar as horas. Diante de todos esses ensinamentos, o príncipezinho observa, para e pensa: o acendedor de lampiões poderia ser meu amigo. Quem tem amigo não morre pagão, diz o ditado popular. Contente com essa experiência, o príncipezinho parte para o 6º planeta. Chega e encontra um sábio. Uma pessoa que só vivia sentada, anotando as experiências, mas nunca saía para experimentar, vivenciar e nem explorar nada. Mas jurava que conhecia todas as montanhas, os rios, os animais, as plantas e os climas. Tudo na teoria, nada na prática. Em verdade, é um pseudo-intelectualista, ou seja, há uma discordância entre o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos, gerando condutas distorcidas da vida. E é na filosofia que conseguimos entender e decifrar isso. Sabedoria é diferente de conhecimento intelectual, mas a tradução disso pode até ser os famosos achismos, sem elementos reais. Sabedoria requer prática, posturas e atitudes concretas. Não tinha muito mais o que aprender ali e seguiu viagem ao 7º e último planeta. E chegou ao planeta Terra, no qual disse que haviam 111 reis, 7.000 geógrafos, 7 milhões de bêbados, 311 milhões de vaidosos, o que na conta do príncipezinho daria cerca de 2 bilhões de pessoas, todas adultas. E logo que chega, encontra uma serpente, que diz a ele que consegue decifrar os mistérios da vida, pois simboliza a sabedoria. Sobrevoa mais um pouco o planeta Terra, pousa e depara-se com um personagem especial, uma raposa. E como tinha feito uma viagem longa, falou para ela: brinca comigo? A raposa responde: não é bem assim. Primeiro é necessário que você me cative. O pequeno príncipe, sem saber o significado, pergunta: mas o que é cativar? Prontamente a raposa responde: cativar é criar laços. Mas criar laços requer tempo, dedicação, afinidade, respeito e comprometimento. Só assim haverá o surgimento de uma amizade profunda e duradoura, um amor incondicional entre os seres vivos. Além das pessoas, há também quem cria laços com animais, plantas e com a natureza como um todo. Mas com o ser humano é um tanto mais complicado, pois a maioria quer distância de compromissos afetivos e duradouros, pois requer tempo e dá trabalho. Esquecem que o ser humano é parte integrante e expressa da natureza. E foi dessa forma inusitada que começa a fazer amizade com a raposa. Volta no dia seguinte para brincar com ela, mas leva uma bronca da raposa, pois o príncipezinho foi no horário que era melhor para ele, mas não para a raposa. Então a raposa fala: não é assim que se faz. Se você diz que virá à tarde, desde as primeiras horas da manhã eu já começo a ser feliz. Para o encontro ser prazeroso, precisa de ter ritual. Mais uma palavra que o príncipezinho não conhecia e perguntou:
Mas o que é ritual? Ritual é o que faz um dia ser diferente do outro. Por exemplo, apesar do sol nascer e se pôr todos os dias, sempre é diferente, nada é igual. O ritual é o mesmo, mas o que acontece é diferente. Quando a gente faz as coisas no momento certo e damos a devida importância, isso faz com que aquele momento seja único, mas ao mesmo tempo diferente dos outros. Este é um ensinamento útil e poderoso com relação à pontualidade. Chegar adiantado ou chegar atrasado, em ambos os casos, perde-se o mistério. Ritual é o momento certo para cada coisa. E na despedida da raposa, há 2 ensinamentos mais bonitos da história. O primeiro, ao dizer a Deus, eis o meu segredo. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Cruzamos com várias pessoas ao dia e não nos damos conta de que o que realmente importa são as coisas que vêm do coração. E o segundo ensinamento, indicando a responsabilidade. Tu te tornas eternamente responsável pelo que cativas. Infelizmente, para alguns, responsabilidade soa como algo negativo, afugenta as pessoas. Responsabilidade é algo essencial para a vivência do ser humano. Ela nos faz ter comprometimento e ter atitudes e posturas mais maduras. Responsabilidade é um convite ao crescimento pessoal e profissional. Existem 3 fases da responsabilidade. A superficial, que é o interesse, a média, que é o envolvimento, e a mais profunda, que é o comprometimento. Vejam, por exemplo, que interessante. Pessoas altamente responsáveis geralmente fazem ações voluntárias, defendem alguma causa, ou seja, são comprometidas e repassam experiências úteis, fruto da maturidade. E da mesma forma, não devemos encarar problemas como algo negativo, mas como desafios que nos fazem refletir sobre as causas e solucioná-los. Segundo a filosofia oriental budista, a dor é um veículo de consciência. Ela existe, mas o sofrimento é opcional. Como diz o ditado popular, são nas crises que aparecem as oportunidades. Prova disso é uma pandemia que faz o mundo mudar para soluções nunca antes imaginadas. E o príncipezinho, vivenciando tudo isso durante as viagens aos 7 planetas, chega a mais uma conclusão interessante sobre a flor. Aquela rosa do planeta dele, taxada de frágil, vaidosa e difícil de lidar, mas que ele não teve conhecimento nem paciência suficiente para saber das coisas, e não conseguiu compreendê-la, abandonando-a. Mas agora, sabendo das coisas, arrependido, refletiu e pensou: eu não conseguia compreender coisa alguma, mas devia pelo menos ter consideração e tê-la julgado pelos seus atos e não só pelas palavras. Afinal, ela me fazia bem aos olhos, ela me perfumava. E somente agora me fez compreender que o amor pelas atitudes não está ligado a aspectos de personalidade e características da flor, mas o que ela era de fato, a sua essência mais pura e bela. E como diz o ditado, para ter uma rosa tem de suportar os espinhos. E chegou a mais uma conclusão: só o amor supera as diferenças. A fraternidade caminha no mesmo sentido, superando diferenças das mais variadas, unindo a todos sem preconceito e distinção, e só assim o amor se expande e contagia a todos. Vocês se lembram da premonição que citei lá no começo da história?
Agora reflitam comigo. O autor, ainda vivo em 1943, enquanto escrevia o começo do livro, cita que durante um sonho faz um pouso de emergência no deserto e sobrevive. Este foi o início da história. Mas, em 1944, um ano depois, na vida real, o avião que pilotava cai no mar e ambos desaparecem. Incrível coincidência, não é mesmo? Seria uma premonição? Meus amigos, se vocês chegaram até aqui, parabéns! Suas vidas serão melhores daqui para frente. Eu garanto. Para mim, está sendo. Que bom que assistiram até o final. Podem ter certeza que sua vida terá uma dimensão bem maior. Até a próxima!